Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós. Amém? Gênesis 1. Tá. Charles, só isso aqui. Meus irmãos, o ano de 2025 terminou, não é? E com ele nós encerramos a série de mensagens que nós estávamos fazendo no Evangelho de João. O ano de 2026 se inicia, sendo hoje o primeiro domingo, né, de 2026, e nós iremos inaugurar uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens que nós iremos fazer serão sobre os personagens bíblicos. E nós iremos começar, logicamente, por Adão. A ideia de trabalharmos os personagens bíblicos é para que a gente não olhe para os personagens bíblicos, e essa palavra personagem, ela foi colocada aí de propósito, porque às vezes a gente olha para os personagens bíblicos como se eles fossem apenas isso, personagens. Personagens de um livro, personagens de uma história, ou personagens de um filme. E eu queria que a gente olhasse para esses personagens não como meros personagens, como personagens de um livro, mas como pessoas reais, que de fato eles foram. E sendo eles pessoas reais, eles tiveram suas dificuldades, suas fraquezas, tiveram seus pontos fortes, entre eles a fé que cada um deles demonstrou. E eu queria que a gente olhasse para eles dessa maneira, como pessoas reais e que tiveram relacionamentos reais com Deus. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. Você se via, por exemplo, orando e o sol parando? Você se vê fazendo isso? Mas existe um personagem que fez isso. Como é o nome dele? Josué. Aí quando a gente pensa assim, né? Aí fica parecendo assim, não, mas é porque é naquela história. Como se Josué não fosse uma pessoa. Como se ele não fosse um ser humano. E aí a gente se coloca numa certa distância, como se eles fossem personagens fantasiosos. E é isso que eu gostaria que a gente parasse, que a gente não fizesse. Que a gente olhasse para eles como seres humanos, tal qual nós somos. E da mesma maneira que eles tiveram suas dificuldades, da mesma maneira que eles tinham suas fraquezas, nós também. Da mesma maneira que eles tiveram a sua fé, nós também. Então que nós possamos olhar para esses personagens e, quem sabe, nos identificarmos com esses personagens. Vermos muitas vezes a nossa vida na vida deles. Perceber que a relação que eles tinham com Deus é possível que nós também tenhamos. É óbvio, meus irmãos, que muitas coisas foram específicas de cada personagem. Claro que sim. Como, por exemplo, quando Deus disse para Abraão que ele seria pai de grande multidão, que ele seria pai de muitas nações, aquilo ali era para Abraão e não para nós. Óbvio que sim, que existem particularidades. Mas a questão é que a gente olhe para eles, não como personagens fantasiosos, mas como homens e mulheres de Deus, que são pessoas reais e que mantiveram relação real com Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Então, vamos ler o texto.
Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Uma coisa que eu não falei, mas eu gostaria de falar agora, é que nós iremos trabalhar esses personagens, tá? Não em uma sequência. Por exemplo, nós hoje estamos em Gênesis. Na próxima semana, se eu não me engano, é no livro de Juízes. Na outra semana pode ser Salmo, né, falando de Davi. Ou seja, nós não iremos seguir uma sequência. Nós iremos falar de personagens. Amém? E pretendo fazer isso até o final desse ano. Nesse primeiro semestre, nós vamos nos concentrar em personagens do Antigo Testamento. E provavelmente no segundo semestre do Novo Testamento. Então leia comigo, por favor. Gênesis 1, versículos 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ore comigo. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja, Senhor, o teu nome. Nós lemos aqui a tua palavra, Senhor. E rogamos da parte do Senhor que o Senhor venha nos iluminar para a compreensão da tua palavra e preparar o nosso coração para guardarmos a palavra do Senhor. Pai, o nosso pedido é que teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Que a tua palavra seja pregada com toda fidelidade, Senhor. E que seja apenas a tua palavra que venha entrar em nossos ouvidos e em nosso coração. Fala conosco por intermédio da tua palavra. E que eu seja apenas um mero instrumento, ó Deus, que o Senhor use para que a tua palavra e somente a tua palavra seja pregada e ensinada, explicada e entendida nesse momento. Faz assim para a honra e a glória do nome do Senhor. É isso que eu te peço. E em Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. De todos os personagens que nós iremos tratar, talvez Adão seja o mais diferente. E ele é diferente dos demais, porque Adão, ele não foi criado corrompido. Então, de todos os personagens que nós iremos tratar, ele talvez seja o que mais seja diferente de nós. Pelo menos enquanto ele não havia pecado. Depois que ele peca, ele se torna como a gente. Mas ele é talvez o mais diferente de todos que nós iremos tratar. E eu queria dividir aqui em dois momentos. Na primeira parte, eu queria falar sobre quem foi Adão e qual era a responsabilidade dele. Quem foi Adão e qual era a responsabilidade dele. E na segunda parte, a gente falar sobre a queda de Adão e como Deus restaurou o seu povo por intermédio de Adão. Amém? Lembrando, primeira parte, quem foi Adão e qual a sua responsabilidade. Segunda parte, a queda de Adão e como Deus restaurou o seu povo por intermédio de Adão. Deu para entender? Amém? Então vamos para a primeira parte. Quem foi Adão? Você já parou para pensar por que o nome de Adão é Adão? Eu sei que às vezes, irmãos, eu sou meio maluco e fico pensando coisas, né? Mas por que o nome de Adão era Adão? Eu quero ouvir vocês. Vamos lá, o que vocês acham? Hã? Primeiro homem, o quê? Ser humano, o quê, Peu? E não se lembra, né? Estudamos Gênesis todo ano, né? O ano passado. Por que Adão?
Eu sei que fica todo mundo com medo de falar, né? Mas não tenha medo não. Diga. Se você não souber, tá todo mundo no mesmo barco. O primeiro homem. Hã? Irmão, vocês estão me envergonhando. Ninguém vai nem arriscar. Humanidade. Há duas possibilidades para isso. A primeira possibilidade é que o nome Adão vem de uma palavra hebraica, logicamente, que é Hadam. E essa palavra, ela pode ser traduzida para vermelho ou avermelhado. Ou, na melhor ou na pior das hipóteses, homem vermelho. Se isso for verdade, isso explicaria algumas coisas. Como, por exemplo, por que existe tanta variedade de tom de pele? Porque se Adão, de fato, tinha a pele avermelhada, a possibilidade de uma pele ser avermelhada produzir todos os tipos de pigmentação de pele é quase que 100%. Então, quando o seu professor da faculdade perguntar por como é que de um casal vem gente branca, preta, amarela, não é? Que é os orientais, né? Azul. Os avatar, é? A possibilidade para isso é que Adão fosse avermelhado. Mas como eu disse, isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que a palavra dama ou Hadam, da onde vem a palavra Adão, poderia significar exatamente o que está escrito no versículo 27. Olha aí. A imagem de Deus o criou. Então, provavelmente, essa palavra seria semelhante. Isso seria uma outra possibilidade. E é nessa possibilidade que eu quero trabalhar aqui. Porque se Adão era, e de fato ele foi, criado à semelhança de Deus, ele era alguém que representava Deus aqui na terra, por ele ser o reflexo, a imagem de Deus aqui, e ele era alguém que representava a humanidade diante de Deus. Então ele era a imagem de Deus, porque nessa imagem ele representava Deus aqui, e ele representava a imagem, aliás, a humanidade diante de Deus. E isso também explica algumas coisas. Você lembra da história da queda? E nós vamos já falar sobre ela. Você lembra da história da queda? Sim ou não? Quem conversa com a serpente? Quem pega o fruto na árvore? Quem dá a primeira mordida? Quem entrega para Adão? E por que Deus foi chamar o homem e não a Eva? Porque ele era o responsável pela humanidade. Ele era o semelhante a Deus, o representante de Deus. Esse era Adão. Adão foi criado para representar Deus aqui. Ele foi criado para ser o espelho de Deus aqui. A ele foi dado a ordem de não comer do fruto, antes de que Eva fosse criada. E é por isso que, quando eles pecam, é a ele que Deus dá ou que Deus busca satisfação. Cadê você, Adão? E Adão estava escondido. E aí ele diz: Senhor, eu ouvi tua voz e me escondi porque estava nu. E aí Deus diz: quem foi que te disse que tu estava nu? Por acaso tu comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Adão era o representante. Ele é quem deveria assumir toda a responsabilidade. Esse era Adão. E qual era a sua
responsabilidade aqui. Pelo menos, além dele ser o representante, pelo menos mais duas. A segunda, olhe comigo o versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Qual era a responsabilidade dele? Multiplicar e frutificar. E uma terceira responsabilidade é que ele foi criado para governar essa terra. Leia comigo aí, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que rasteja. Vá para o capítulo 2. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem, colocou-o no jardim do Éden para que o homem cultivasse e o guardasse. Versículo 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome dele. Então Deus cria Adão para representar ele aqui, para ele multiplicar na terra e para guardar a terra e dominar, governar sobre o resto da criação. É engraçado no versículo 19, né, que ele diz, ele traz os animais para Adão nomear. Por quê? Porque quem nomeia tem autoridade sobre. Quem deu o nome dos teus filhos? Quem? Quem deu? Os pais, né? Por quê? Porque eles têm autoridade. Quem nomeia tem autoridade. Então os animais são tragos à presença de Adão para que ele dê o nome, para que assim ele tenha autoridade sobre eles. E aí, ó, presta atenção. Representante, cuidar da terra, governar ela e multiplicar. Das três coisas, qual foi a única que Adão realmente fez? Só se multiplicar, meu irmão. Porque governar a terra, não é? E se a imagem de Deus, ele falhou miseravelmente. Ele falhou miseravelmente em ser a imagem de Deus. Ele falhou miseravelmente em cuidar desse jardim. Porque se Adão tivesse cuidado do jardim como ele deveria ter cuidado, a serpente não teria entrado. Você concorda? Mas eu queria que nós olhássemos para Adão. Em toda essa responsabilidade que ele tinha. E comparássemos Adão, sabe com quem? Sabe com quem? Com você. Que cada um de vocês olhe para Adão e compare consigo mesmo. Adão tinha a responsabilidade de ser a imagem de Deus. Você tem cumprido isso? Adão tinha a responsabilidade de governar, de cuidar do jardim. Você tem feito isso? Como é que você governaria? Como é que você cuidaria do jardim? Afinal de contas, a gente não vive mais no jardim, né? Todo mundo aqui gosta de bombom? Tem alguém aqui que não gosta de bombom? Só para saber. Mas geralmente você pega uma embalagem do bombom, né? Desembrulha, porque ela é enrolada, né? Pega a balinha, coloca na boca e a embalagem. Joga onde, meu irmão? Será? Você tem cuidado do jardim? Porque ainda é nossa responsabilidade, meu irmão. Você tem, olha só, você tem sido a imagem de Deus nessa terra?
As pessoas têm olhado para você e têm enxergado Deus, têm visto Deus na tua vida. Porque nós estamos falando aqui de Adão, que é alguém que falhou miseravelmente nisso. E crescer e multiplicar. E aqui eu queria fazer uma aplicação diferente de filhos, tá? Você tem evangelizado? Você tem feito o povo de Deus crescer e multiplicar? Porque se você não tem feito isso, assim como eu, se não estiver fazendo, nós falhamos miseravelmente em todas as coisas que Adão também falhou. Se nós não estivermos sendo a imagem de Deus aqui nessa terra, se nós não estivermos multiplicando, e deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo que, quando ele fala de crescer e multiplicar, eu não estou dizendo que isso aqui significa evangelismo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou fazendo uma aplicação para evangelismo. Óbvio aqui que ele está falando de crescer e multiplicar tendo filhos. É isso que ele está falando aqui. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos contribuído para que o povo de Deus cresça, evangelizando. Nós temos sido a imagem de Deus. Nós temos cuidado da criação como Deus mandou Adão criar, cuidar, governar, guardar. Porque se a gente não tem feito isso, nós estamos falhando tanto quanto Adão falhou. Com uma grande diferença. Nós não deveríamos mais estar cometendo esse erro. E eu vou falar disso daqui a pouco. Mas preste atenção. Quem era Adão? Alguém criado à imagem de Deus. Para quê? Para multiplicar e para governar tudo aquilo que Deus havia criado. Mas o que deu errado, meu irmão? O que deu errado com esse plano? Qual foi? O que deu errado, irmãos? Ele caiu. E eu queria que a gente pudesse acompanhar aí, por favor. Agora sim, vá para o capítulo 3. E aí, antes da gente ler, eu quero que a gente entenda algo que é muito importante a respeito da queda. Porque Deus cria o Adão para ele ser essa imagem, para que ele possa se relacionar diretamente com Deus, para que ele possa cuidar e guardar do jardim, ou seja, do resto da criação. Mas ele falha miseravelmente, como a gente está falando, e o pecado traz consequências grandiosas. A primeira e mais séria delas é que o pecado, a queda de Adão, quebra o relacionamento de Adão com Deus. E quando o relacionamento de qualquer ser humano está em desarmonia com Deus, todos os outros relacionamentos estão em desarmonia. Então ele cai, quebra o relacionamento com Deus. Em seguida, o relacionamento de Adão com o seu semelhante também é abalado e quebrado. Consequentemente, o relacionamento de Adão com o resto da criação também é quebrado. O pecado quebrou relacionamentos com Deus, com o semelhante e com o resto da criação, fazendo com que o ser humano crie um vazio existencial enorme, que não pode ser preenchido por nada dessa terra. Isso foi o que o pecado trouxe como consequência. E é por isso que as pessoas estão tão ansiosas, porque elas estão ansiando coisas para preencher esse vazio que nada nessa terra pode preencher, a não ser Deus. Mas vamos lá. Por que Adão caiu? Eu quero que você note do versículo 1 ao 5, uma coisa que a gente vai ler aqui, e no final eu vou perguntar uma coisa para vocês. Então vamos fazer a leitura atenta.
Versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis. Se fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos e serei como Deus, conhecendo o bem e do mal. O que está faltando aqui? Do versículo 1 ao 5, o que está faltando? Está faltando algo importantíssimo aí. Está faltando Adão. E Adão era o quê? Ele não era o representante? Cadê esse homem? Por que ele não interviu? Por que ele não expulsou essa serpente? Sabe por que Adão não fez isso? Porque ele foi negligente. Ele negligenciou aquilo que Deus havia colocado sob sua responsabilidade. A responsabilidade de ser aquele que representa o ser humano diante de Deus. Todo o diálogo entre a serpente e a mulher. Cadê esse homem? Por que ele fez isso? Meus irmãos, homens, pais, maridos, não sejam negligentes. Assumam seu papel de responsabilidade, de autoridade no seu lar. Quantas famílias têm se destruído porque a figura masculina está em desuso? Quantas famílias se destruíram? Quantos filhos foram para esse mundo, se entregaram às drogas, porque o pai foi negligente? Não assumiu sua paternidade, sua responsabilidade como homem. E vocês, minhas irmãs, em nome de Jesus, sejam auxiliadoras. Auxiliem seus maridos para que eles sejam homens. Não permitam que eles sejam negligentes. Cutuque ele. Desperte ele para a realidade, para a autoridade que Deus constituiu, deu a ele. É isso que significa, minha irmã, submissão. Não é inferioridade. É você estar sob a missão dele de ser homem. Adão negligenciou. Adão caiu. E Adão corrompeu todos. A negligência de Adão trouxe a consequência da desobediência. Vá para o capítulo 2. Versículo 16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Deus está dizendo isso para quem, meu irmão? Para Adão. A formação da mulher vai começar depois.
A negligência de Adão trouxe desobediência. Vá para o capítulo 3. Olha o versículo 6. Do versículo 1 ao 5, não vemos Adão, ele está aí, omisso, negligente. Aí olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu dele e deu ao seu marido e ele comeu. Agora ele aparece. Aparece como? Desobedecendo. Paulo escrevendo a Timóteo, dando uma instrução às mulheres, ele diz que não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Aí ele diz o seguinte, ele diz o porquê. E o motivo que Paulo vai dar é, porque primeiro foi formado Adão, depois a mulher, e Eva foi enganada. Não. E por mais que isso pareça que Paulo está sendo duro com a mulher, na verdade Paulo está sendo duro com Adão. Porque se Eva foi enganada e não Adão, significa dizer que Adão comeu consciente. Eva foi enganada, Adão não. Ele se omitiu. Ele foi negligente. Ele desobedeceu. Eu acho que todos nós conhecemos a história de Ananias e Safira, né? O que eles fizeram? Entraram em acordo para mentir, né? Enganar. Venderam uma propriedade, entraram em acordo e disseram, olha, vamos dizer que é só tanto. Aí o resto a gente embolsa. Eles precisavam fazer isso? O campo era deles. Mas aí eles concordam, mentem, entregam aquele valor, e o que acontece? Quem que morreu? Eu fico sempre imaginando, e se Ananias dissesse, não vamos fazer isso não. Ou se a auxiliadora, né, a Safira dissesse, meu filho, eu acho que isso não vai agradar a Deus. O que teria acontecido com esse casal? Mas o que acontece é que Adão negligencia, desobedece e ele se corrompe. Como é que a gente sabe que Adão se corrompeu? Você sabe qual é a marca da corrupção? Quando alguém diz assim, olha, esse aqui está corrompido. Tem uma marca que aparece aqui no relato. Você sabe qual é? Vamos ler, aí você vai me dizer qual é. Eu já até narrei aqui, né? Deus procura ele, ele disse que estava nu. Aí Deus disse, o homem, versículo 10, o homem respondeu, ouvi tua voz, tive medo porque estava nu. Aí Deus, versículo 11, quem te disse que tu estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Aí o versículo 12. Respondeu então o homem, a mulher que tu me deu da árvore e eu comi. O Senhor perguntou à mulher, que foi isso que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Qual é a marca da corrupção? Não admitir o erro e culpar o outro. Essa é a marca da corrupção. Adão ele ainda foi pior do que Eva, né? Porque Eva colocou a culpa em quem? E Adão? Não só na mulher, em Deus. A mulher que tu me deu. Porque quem deu a mulher foi Deus. Ele era o responsável. E além de não admitir o erro, ele ainda joga para o outro. Essa é a marca da corrupção humana, meu irmão. É não assumir quando erra e passar a culpa para outro. A gente está acostumado a ouvir que Davi era um homem. Por que será? Porque quando a gente vê a vida de Davi, e nós iremos ver a vida de Davi aqui, Davi era um homem sanguinário, tanto é que Deus não deixa ele construir o templo por causa disso. E a marca da vida de Davi foi o quê?
com adultério. Aí, o homem segundo o coração de Deus. Como assim? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi admitia o seu pecado. Ele não jogava a responsabilidade para ninguém. Ele poderia ter dito o seguinte: mas Senhor, a Betseba estava lá tomando banho sem roupa, o que eu podia fazer? Eu não tive opção. Não foi isso que Davi fez. Leia o Salmo 51, meu irmão. Davi admitindo: eu pequei contra ti, Senhor, de maneira que será justo em todo o teu julgar. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: se tu me matar, Senhor, por causa disso, seria justo. Davi não só admite, ele recebe. Qualquer que seja o julgamento de Deus sobre ele, ele recebe com bom grado. O contrário de Adão. Mas também, Senhor, olha a mulher que tu me deu. Uma mulher doida foi conversando com cobra. Não é? Chegasse em casa e a mulher estivesse conversando com os bichos, tá doida. Adão joga a responsabilidade para outro, ele está corrompido. Ele caiu. Ele foi negligente. A negligência dele levou à desobediência. E a desobediência levou à corrupção. Só que, vocês lembram como foi que eu disse que ia dividir? Quem era Adão? Qual a sua responsabilidade? Não é? A queda de Adão e a restauração de Deus por intermédio de Adão. Mas não o primeiro Adão. O segundo. Romanos capítulo 5. Abra aí comigo, por favor. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Paulo está comparando Cristo e Adão. Versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. E aqui a gente precisa entender que Paulo não está dizendo que a morte ela só reinou até a vida de Moisés. Moisés aqui é uma maneira que Paulo está falando sobre a lei. Então, por que a morte reinou de Adão até a lei? Porque Cristo cumpriu a lei. E uma vez que ele cumpre a lei, a morte já não tem mais poder. Pelo menos não com aqueles que estão em Cristo. Por que a morte ela reinou até Adão, até Moisés, até a lei? Porque de Adão até o cumprimento da lei em Cristo, ninguém cumpria a lei. E, portanto, todos estavam debaixo da condenação da lei. Até que veio Jesus. E cumpriu a lei. E agora a morte já não tem mais poder sobre ninguém. Lembra? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Paulo está dizendo isso, que a morte reinou até Moisés. Continuando o versículo 14. Mesmo sobre aquele
aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Agora, olhe só. Vá para o versículo 18, que é a conclusão do que Paulo está falando aqui. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens. Que transgressão é essa? A de Adão. Para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que produz vida. Que ato de justiça é esse? A crucificação. Versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas aonde abundou o pecado, Jesus, o segundo Adão, nos restaurou. Aquilo que nós perdemos em Adão, em Cristo é restaurado. É por isso que eu disse lá atrás, que nós não deveríamos mais incorrer nesses pecados de não sermos a imagem de Deus. Porque se nós perdemos a imagem de Deus em Adão, em Cristo essa imagem é restaurada. Se lá em Adão, todos nós não refletíamos mais, né? E quando eu falo em Adão, eu estou falando que nós estávamos inclinados ao pecado como Adão. E portanto, a imagem de Deus já não estava mais refletida como deveria, se não representávamos Deus como deveríamos. Agora, restaurados por Cristo, essa imagem foi novamente restaurada e, portanto, nós temos que refletir Deus, já que a imagem de Deus foi restaurada em nós. Nós não deveríamos incorrer em desobediência, já que estamos em Cristo e Ele obedeceu toda a lei. Se nós somos restaurados, meu irmão, a nossa mentalidade precisa mudar. E com ela, a mentalidade de que nós temos que continuar guardando esse lugar. O que perdemos em Adão, Cristo restaurou. Eu quero finalizar aqui. Em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou pedir que você abra lá. Nós vamos ler dois versículos aqui. O 45 e o 49. Versículo 45 de 1 Coríntios capítulo 15. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. E aqui a gente está vendo claramente que Paulo está chamando o primeiro Adão de Adão e Jesus de segundo Adão. Agora olha o 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, a imagem de Adão, teremos também a imagem do homem celestial, Cristo Jesus. Cristo mudou a nossa imagem. Nós éramos feitos à imagem de Adão. E agora nós somos uma nova criação, feitas à imagem de Jesus. Em Cristo somos restaurados, meu irmão. Adão negligenciou, Adão desobedeceu, Adão se corrompeu. Mas aí Deus envia Jesus e restaura, como ele mesmo diz, todas as coisas.
Eu quero que você saia daqui com esse pensamento. Talvez não, com certeza, né? Nós não somos representantes da humanidade. Mas talvez muitos aqui estejam representando sua família. Represente a sua família diante de Deus. Se na sua família ainda existem pessoas que não se converteram, que você seja a imagem de Deus para elas. Porque Cristo restaurou a imagem de Deus em você. Assuma essa responsabilidade. Não precisamos mais cair. Mas se isso acontecer, lembre-se que Jesus nos restaurou e Ele continuará a nos restaurar. Não esqueça disso, meu irmão. Cristo veio e o poder que há em Cristo é o poder que perdoa pecado. Cristo pode restaurar até o pior dos pecadores. E sabe por que eu sei isso? Por causa de uma coisa muito simples. Ele me restaurou. Se vocês tivessem a oportunidade de conversar com um dos meus amigos antigos, eles diriam exatamente o que eu já fiz. E é por isso que eu digo que o poder de Deus para restaurar é muito grande. Porque se Ele me restaurou, meu irmão, Ele pode restaurar qualquer ser humano. Alguém já falou para o Pai sobre mim. Nacélio, você vai ter que admitir, aí não tem jeito. Ele estava certo. Eu não tinha jeito. Não sozinho. Mas Jesus me restaurou. E aquilo que perdemos em Adão, recebemos em Jesus. Creia nisso, meu irmão. Represente a sua família diante de Deus. E ela há de restaurar a sua casa. Adão caiu, mas Cristo nos levantou. Para a glória do nome do Senhor. Fique de pé aí no seu lugar. Bom, quando ele vem aqui para frente, eu acho que ele vai querer orar por mim, né? Então vou deixar que ele faça uma só oração. Foi. Vamos fazer uma oração final, mas nós também sabemos que o pastor Wendel está aniversariando hoje, né? E nós vamos orar também pela vida dele. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, soberano, bendito e maravilhoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Quanto o Senhor tem feito na vida de todos nós. Tem nos restaurado, tem nos orientado, tem nos dado, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos. E nesta noite, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, a caminhar, olhando para dentro de nós mesmos e vendo, Senhor, o que nós perdemos em Adão, mas também o que nós ganhamos em Cristo Jesus, porque é a melhor parte. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação tão maravilhosa
que só o Senhor pode nos dar. E aqui também eu quero agradecer ao Senhor por mais um ano de vida do meu filho. O meu filho que o Senhor restaurou, que o Senhor transformou e que hoje é pregador da sua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, o abençoa com mais anos de vida. Porque hoje é um momento muito especial para todos nós, porque ele completa mais um ano de vida debaixo da graça do Senhor. O abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Derrama das tuas grandes misericórdias na sua caminhada. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, olhar para ele e continuar restaurando a vida dele. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar parabéns, né? Irmãos, eu quero agradecer a todos que colaboraram, que contribuíram, né, para que esse momento se tornasse especial. Gostei desse. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Irmãos, muito obrigado. Graças a Deus eu não tenho diabetes. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus.